Frente fria em Portugal traz chuva, vento e trovoada. Foram registadas mais de 30 mil descargas elétricas. Zoran Mamdani vence as eleições para a Câmara de Nova Iorque. Será o primeiro líder muçulmano da maior cidade dos Estados Unidos. Geopolítica no centro das atenções, em cimeira sobre o alargamento da União Europeia da Euronews. Líderes dos países candidatos mostram a ambição de aderir ao bloco. Novo relatório da ONU revela que os compromissos atuais não são suficientes para atingir os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa. A madrugada de quarta-feira foi de sobressalto em Portugal continental. A passagem de uma superfície frontal fria trouxe chuva, vento e trovoada. Entre a meia-noite e as 7 da manhã, a Proteção Civil registrou 150 ocorrências. A maioria está relacionada com inundações. As restantes dizem respeito à queda de árvores, de estruturas e a pequenos deslizamentos. A Grande Lisboa foi a região mais afetada. Em 3 horas, os bombeiros da capital receberam cerca de 50 pedidos de auxílio. A trovoada foi mais intensa do que o habitual. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, houve mais de 30 mil descargas elétricas. Durante a passagem da frente fria, as rajadas de vento podem atingir os 110 km por hora nas terras altas do norte e centro. Nestas regiões há também possibilidade de queda de granizo. Prevê-se ainda que a agitação marítima aumente entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta. Podem formar-se ondas de até 6 metros de altura. Zoran Mamdani foi eleito presidente do município de Nova Iorque na terça-feira, em representação do Partido Democrata. O político de 34 anos derrotou o ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que entrou na corrida como independente, mas também o candidato republicano Curtis Sliwa. Mamdani venceu com mais de 50% dos votos, acima dos 41% de Cuomo e dos 7% de Sliwa. O recém-eleito presidente descreve-se como um socialista democrático e tem origens ugandesas e indianas, além de ser de religião muçulmana. No discurso da vitória, Mamdani reiterou algumas das suas promessas eleitorais. A reforma policial, a habitação acessível, autocarros gratuitos e um programa de acesso universal à creche são algumas das suas prioridades. Ambições que, na ótica de muitos críticos, são irrealistas. O democrata prometeu ainda defender todos os nova-iorquinos, incluindo aqueles que não votaram nele. Mamdani será o primeiro presidente muçulmano do município de Nova Iorque. A geopolítica foi o tema central da cimeira sobre o alargamento da União Europeia da Euronews, realizada na terça-feira em Bruxelas, com os líderes dos países candidatos a expressarem a ambição de aderir ao bloco. I see enlargement as much more than just the enlargement. It is really the possibility for making our European Union stronger, as you have said. It is the possibility that we, if we do it right, do finally unification of Europe. Ukraine has chosen to be the EU member through the similar feeling of life, freedom, democracy, humanity, respect to the human rights, just respect to a human, to his or her choice. So with Montenegro, European Union is going to prove its very name, is going to prove its concept, is going to prove its values, and is going to prove its geopolitical status. Moldova wants to continue to be a democratic country, wants to be part of the free world. And of course, because of the security threats that we have been experiencing, because of the hybrid war that we have been experiencing, especially since Russia's invasion of Ukraine. We received first positive report for starting negotiations in 2009 together with Croatia. And unfortunately, we are in the same place where we were 25 years ago. We'll take it in a very serious and responsible way, all the remarks, all the demands from EU partners, and considering it will change our attitudes and our stances on different issues and will improve our behavior in the future
and we hope that the European Union will notice it. We have opened 5 of 6 clusters within only 11 months, which is an absolute record in terms of speed. It's something that until only a few years ago I would not been able to imagine, but this is why life is so beautiful. Apesar das crescentes frustrações de ambos os lados com o processo, a mensagem principal dos líderes foi clara: expandir a União já não é uma questão de escolha, mas de necessidade. A cimeira do alargamento da Euronews deu voz aos principais intervenientes no processo de adesão dos países candidatos ao bloco. O evento teve casa cheia, com a Euronews a procurar ouvir a audiência também. Para alguns participantes, a guerra na Ucrânia deu um novo ímpeto ao processo. We have a threat, as you know, the Russian threat, so we have to unite as fast as we can. Apesar de ter ficado na sala de espera durante 2 décadas, o alargamento continua a ser uma prioridade para a Macedónia do Norte, mas o compromisso deve ser mútuo. It takes two to tango, so the most important thing here is that the candidate country should also do a lot of reforms and homework, but also the European Commission and the EU Council has to deliver. Para esta ativista ucraniana que defende os direitos das pessoas com deficiência, o processo de alargamento funcionará como um catalisador para uma reforma nestes países que disputam o estatuto de membro do bloco. We see enlargement process as a chance to push Ukrainian government to have real reforms in this sphere, and we expect that the European Commission and European Union will support civil society in this process. Por outro lado, há quem considere que este processo não deve ser acelerado à custa dos esforços de integração. We should be careful, we should be patient, not speed up too much, because still now the 27 member states, they are not really very well integrated among themselves. Numa altura em que países, organizações sem fins lucrativos, académicos e especialistas preparam-se para a cimeira anual sobre o clima COP30, um novo relatório da ONU revelou que o mundo está a caminhar para uma grave escalada de riscos e danos climáticos. No seu relatório anual sobre a lacuna de emissões, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente indica que, com as atuais promessas, o aumento previsto da temperatura global ao longo deste século apenas diminuiu ligeiramente. O relatório conclui que apenas 60 partes no Acordo de Paris, que abrangem 63% das emissões de gases com efeito de estufa, apresentaram ou anunciaram novos objetivos de atenuação para 2035. Aplicando apenas as políticas atuais, as temperaturas globais subiram 2,8 graus Celsius, um progresso em relação aos 3,1 previstos no ano passado, mas ainda assim não é o suficiente. O relatório afirma que os países precisam agora de apostar tudo na ação climática. Atualmente, os 6 maiores emissores de gases com efeito de estufa são a China, os Estados Unidos da América, a Índia, a União Europeia, a Federação Russa e a Indonésia. Morreu aos 84 anos Dick Cheney, um dos vice-presidentes mais poderosos e controversos da história dos Estados Unidos da América. Cheney, um dos principais defensores da invasão do Iraque, foi chefe de defesa do presidente George H.W. Bush durante a Guerra do Golfo Pérsico. Regressou depois como vice-presidente do filho, George W. Bush. O republicano defendeu sistematicamente os instrumentos extraordinários de vigilância, detenção e inquisição, utilizados em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Durante o seu mandato, Cheney influenciou a política dos Estados Unidos da América sobre o Iraque, o combate ao terrorismo, os poderes do presidente, a energia e outros temas centrais da agenda conservadora. Após a reeleição do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Cheney tornou-se um dos seus alvos preferidos, depois de a filha Liz Cheney se ter envolvido na investigação dos motins de 6 de janeiro no Capitólio. Cheney viveu uma doença cardíaca durante décadas e sobreviveu a vários ataques cardíacos antes de receber um transplante de coração em 2012. As autoridades portuguesas interceptaram um narco-submarino carregado com mais de 1,7 toneladas de cocaína que atravessava o Oceano Atlântico com destino à Península Ibérica.
Numa conferência de imprensa, o coordenador de investigação criminal da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ explicou em que condições aconteceu a captura. Nós viemos a identificar uma ação desenvolvida por um narcossubmarino que estava em procedimento de transbordo para uma embarcação rápida. Nesse momento, houve uma intervenção por parte da Marinha que nos permitiu proceder à apreensão do narcossubmarino, à apreensão de 1.740 kg de cocaína e à detenção de 4 indivíduos de nacionalidade sul-americana. Esta apreensão constituiu um novo golpe para as redes transnacionais de tráfico de cocaína que operam entre a América Latina e a Europa. A Operação Eldorado, como foi chamada pelas autoridades, contou com a ajuda de agências internacionais que foram fundamentais para o êxito da mesma. Já em março deste ano, as autoridades apreenderam outro barco do tipo semi-submersível que transportava mais de 6 toneladas de cocaína ao largo da costa do arquipélago dos Açores. O Peru anunciou na segunda-feira o corte das relações diplomáticas com o México. A decisão foi tomada após a antiga primeira-ministra peruana, Betsy Chávez, ter pedido asilo na embaixada mexicana no país. Em 2022, as autoridades acusaram de Chávez de participar num golpe de Estado juntamente com o ex-presidente Pedro Castillo. Lima pretende condenar Chávez, que era primeira-ministra de Castillo na altura, a uma pena de até 25 anos de prisão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país justificou o corte de relações com o que considerou ser a forma inadmissível e sistemática como o governo mexicano tem interferido nos assuntos internos do Peru.